Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Amém. Temos lido até o versículo 5. Que Deus continue nos abençoando, de modo que nós possamos entender sempre a sua palavra. Nós estamos no mês da família e o guia devocional de hoje é dia 21, ele fala sobre a fidelidade, né? Ele fala de os meninos pediram um dinheiro para um senhor, R$1 para cada um. E aí ele foi e pegou R$5 e deu a eles, R$5. Depois, quando ele voltou, eles devolveram R$2 a ele, e ele achou estranho aquilo. Mas eles disseram: olha, nós pedimos R$1 para cada um de nós. Então você nos deu 5, agora nós estamos devolvendo 2, porque era R$1 para cada um. Aí a gente vê, né, o valor de quem quer ser fiel, né? Às vezes acontece a pessoa ir fazer compra e, na realidade, nesse dia devocional, nesse de hoje, é recomendado que os pais sempre ensinem isso aos seus filhos pequenos, né, para ir crescendo já sabendo o dever da fidelidade. Aí às vezes vai se comprar alguma coisa no comércio, fazendo aqui uma comparação. Você comprou R$15 de mercadoria, e aí você deu R$20 para ele voltar o troco. E às vezes a pessoa lá, o atendente, se enganou e voltou R$15 para você. Aí você vai olhar aquilo ali e vai entender que houve um erro. Então, no caso, você teria que devolver R$10 para ele e dizer: olha, eu dei R$20 e comprei e foi só 15, você tinha que me dar 5 de volta. Então, isso às vezes acontece, né? Mas aquele que é fiel, ele não fica com o dinheiro dos outros, né? Então, isso é muito importante, né? O que o irmão falou aqui, né, o guia devocional que ele deu para alguém lá no serviço, aí todo dia vai aquela mensagem que é muito importante, né? Aí alguém já está achando que já vai terminar o mês, já vai ficar com saudade, né? Então isso é um trabalho importante
de evangelismo, né? Glória a Jesus. Portanto, nós vamos tratar aqui desse texto. Já é um tema diferente, mas na realidade é de grande importância. Glória a Jesus. Nós entendemos sobre Jó, um homem, ele tem 4 características aqui. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, o nome Jó, primeiro, vamos ver aqui, o nome Jó significa odiado e perseguido. Odiado por quem? E perseguido por quem? Odiado por Satanás e perseguido por Satanás. Aquilo que aconteceu com Jó, das perdas que ele teve, aquilo ali foi uma permissão de Deus. Não foi pecado de Jó, não foi pecado dos filhos de Jó, não foi uma permissão de Deus. Mas nós não vamos tratar sobre este assunto das perdas de Jó. Nós vamos ver aqui, meditar um pouco a respeito de Jó, como Jó, um pai que se importava com a vida dos filhos. Ou seja, um pai cuidadoso com a vida espiritual dos filhos. No decorrer da meditação aqui e na leitura que nós fizemos, já dá para entender que Jó era preocupado com seus filhos. Glória a Jesus. Glória a Deus. E nós vemos como ele era um homem reconhecido nacionalmente naquela época como um homem muito rico, certo? E como diz aqui, havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó, e este era homem sincero e reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Quando nós meditamos aqui que Jó era um homem sincero, e voltando atrás um pouco, ele era um pai que era cuidadoso com a vida espiritual dos seus filhos. Aí nós vamos fazer aqui uma comparação que é praticamente o contrário. Que na lição bíblica dominical de hoje, na escola dominical, esta lição foi estudada, e o tema foi a importância da paternidade na vida dos filhos. A importância da paternidade na vida dos filhos. A lição de adulto na escola dominical. E ela fala sobre 2 sacerdotes, Eli e Samuel. Cada sacerdote desse tinha 2 filhos que lhe decepcionaram, mas porque eles não se importaram com a vida dos seus filhos e deixaram eles fazer aquilo que queriam fazer, e eles se preocuparam com o povo que estava sob a responsabilidade deles, assim como uma igreja ou um campo. Um pastor é líder daquele campo, é líder daquela igreja, e muitas vezes ele se dá
ele se preocupa e se doa para cuidar daquela igreja, para cuidar daqueles crentes, daquele povo que está sob a sua responsabilidade, e se esquece de cuidar da sua família e de cuidar dos seus filhos. Assim, Eli, ele não se preocupou com os seus filhos, e ali os seus filhos pecaram e fizeram com que aquele povo que estava na liderança de Eli ficasse envergonhado, e Deus rejeitou aquilo que era para eles receber. Então, Eli sabia de tudo, mas não se preocupou. E os filhos dele, que eram Ofni e Finéia, eles fizeram com que a vergonha se apoderasse de Eli, porque ele era sacerdote, e os filhos de Eli prevaricaram, fazendo o que era errado, e diz a Bíblia que eles se deitaram com as mulheres, e eram muitas, e assim foi a vergonha para o povo de Israel. Assim também Samuel já velho, como Eli também, e aí ele colocou seus filhos como sacerdotes, como juiz e assim por diante, mas foi uma vergonha para o povo. Por quê? Porque eles não cuidaram dos seus filhos. Aí, aqui já vê-se a diferença de Jó para aqueles dois sacerdotes. Jó, um homem cuidadoso com os seus filhos. E então vamos meditar aqui nesse texto bíblico em relação a Jó, diferente de Eli e de Samuel. Como nós vemos o texto bíblico que diz que ele era um homem sincero. A primeira característica dele aqui, homem sincero. Homem sincero, aquele que não é carrancudo, mas aquele que cumpre a sua responsabilidade, e aquele que respeita, mas que quer a coisa certa, porque ele aprendeu com Deus. Deus, que ele reconhecia, Jó reconhecia que Deus é o soberano, é o todo-poderoso, e que existia para ele na época, já existia o inimigo como existe para nós, mas Jó, ele temia Deus e colocava tudo de si diante de Deus, para que assim fosse guardado, protegido e abençoado. Então, ele era um homem sincero, reconhecido naquela época por todas as pessoas que estavam ao seu redor, como um homem sincero, né? Um homem de verdade, um homem que alguém acreditava nele, porque alguém às vezes lê um texto bíblico, um versículo que diz que maldito é o homem que confia em outro, mas a Bíblia não diz assim, ela diz maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua própria carne, ou seja, maldito o homem que confia em si mesmo. Com isso eu quero dizer que as pessoas acreditavam e confiavam em Jó, porque ele era um homem reto. Então, ele era reto e era sincero, ou seja, sincero e era reto, né? Reto é aquele que vai na direção certa,
não fica vacilando, olhando nem para um lado nem para o outro, mas vai na direção certa e quer tudo certo. Então, reto. Ele temia a Deus também. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele temia o Senhor e se desviava do mal. Por que ele se desviava do mal? Porque ele temia o Senhor. Ele sabia que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. E que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. E que Deus pode todas as coisas. E que Deus é ciente de todas as coisas. Então, ele temia a Deus. É o princípio da sabedoria. Então, nós que tememos a Deus, nós somos sábios. As pessoas que não temem a Deus, elas não são sábias. Porque o temor do Senhor é que é o princípio da sabedoria. Quem não teme a Deus vai de qualquer jeito, envereda por outros caminhos diferentes, até se perder mesmo. Mas quem teme a Deus, aleluia, ele se desvia do mal. Glória a Jesus. Quem teme a Deus tem os olhos abertos. Ele vai e olha, sabe que existe um buraco lá na frente, ele chega e ele se desvia daquele buraco. Ele vê que tem o mal, ele se desvia do mal. Assim como Jó fazia. Temia a Deus e se desviava do mal. Glória a Jesus. Então ele tinha tudo para ensinar a sua família, para ensinar aos seus filhos, como exemplo. Ele tinha de tudo. Isso tudo era exemplo que os filhos eles aprenderam de Jó. Então nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, somando 10 filhos ao todos. Para a gente entender que a família de Jó era uma família grande. Quando nós entendemos que hoje as pessoas só querem ter 2 filhos, no máximo, porque acham que a despesa é grande e também o trabalho. Mas Jó, não é nem porque ele era rico, mas é porque naquela época as pessoas eram felizes, as mulheres eram felizes em ter muitos filhos. E Jó era este homem que tinha 10 filhos. E diz a Bíblia, glória a Jesus, que o seu gado, era 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois. Você sabe 500 juntas de bois, quantos bois vão dar? Se vocês somar, uma junta de boi são 2 bois. Lá nos campos, aí nas baixadas, eles fazem aquela canga e botam 2 bois, um do lado e outro do outro. Quando se fala do jugo desigual, a gente imagina lá nos bois, porque as pessoas que trabalham com eles não colocam um boi mais alto do que o outro, eles têm que ser iguais. Por quê? Porque um mais baixo do que o outro, o mais alto vai levar um peso maior, porque vai levar um peso e arrastar o outro, mas então eles devem ser iguais. Então uma junta de bois eram 2 bois. Então ele tinha aqui 1.000 bois, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Para vocês verem, para a gente analisar que a responsabilidade de Jó era muito grande. Ele tinha essa riqueza toda. Ele tinha os seus 10 filhos.
Ele tinha muita gente ao seu serviço. Então ele era um administrador fiel, era um administrador sincero, reto, temente a Deus. E os seus trabalhadores tinham o maior prazer em trabalhar para ele e estar junto com ele, porque tudo dele era correto. Por quê? Porque ele temia a Deus. Glória a Jesus. Então, amados irmãos, esse homem que era o maior do Oriente, ele cuidava da sua riqueza, dos seus gados, cuidava do pessoal que trabalhava para ele, mas a principal que ele tinha o maior cuidado era os seus filhos. A principal peça importante na sua família, ele com sua esposa, eram os filhos. E ele tinha o maior cuidado. Então diz aqui, que versículo 4, que iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. Na casa de cada um em seu dia. E eles convidavam as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Então eram 7 filhos, cada dia era um banquete na casa de um. E aquelas 3 filhas eram convidadas, as 3 irmãs, para comerem e beberem juntamente com eles, se alegrarem, e assim por diante. E Jó, ele tinha o cuidado de observar tudo aquilo. E diz versículo 5 aqui: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, o turno de dias, ou seja, fechava o turno dos 7 dias, porque eram 7 filhos homens, e eles faziam cada dia na casa de cada um, na casa de um, e convidavam as suas irmãs. Então, quando fechava o turno de 7 dias, aí diz a Bíblia aqui que Jó chamava eles e os santificava. Glória a Jesus. Isso significa dizer que Jó chamava os filhos e conversava com eles e levava eles à presença de Deus. Aleluia! Eu creio que era um culto maravilhoso quando ele chamava os seus filhos para os santificar. Glória a Jesus. É importante quando a família se reúne para cultuar a Deus em casa, para adorar a Deus em casa, porque a família tem que ter Deus no centro dela, porque só assim a família vence as ciladas do inimigo, que é opressor, que é inimigo de Deus, inimigo da família. Então, só com Deus no centro da família a gente pode ter vitória. Glória a Jesus. Glória a Deus. Porque a família, ela leva uma vida de lutas. E só tem vitória quem tem lutas. Se não tiver lutas, como é que você vai encontrar vitória? Então, o pai que tem 2 filhos, ele se preocupa com os 2 filhos. Se um vai para o colégio e o outro ainda não foi, então ele se preocupa com aquele que está para o colégio e se preocupa com o que está em casa. Se ele tem 10 filhos, como tinha Jó, então Jó se preocupava com os seus 10 filhos. Mas Jó tinha Deus no centro da sua vida e na vida dos seus filhos. Então ele levava eles e os santificava. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. E se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios e holocaustos, segundo o número de cada um. Então aí já era segundo o número dos 10.
holocausto, sacrifício, segundo o número de cada um. Para você entender que a responsabilidade era grande e o trabalho também, mas Jó tinha prazer em cuidar dos seus filhos, em santificar os seus filhos, porque ele sabia que os filhos são a herança do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. E ele sabia que o inimigo lhe perseguia, perseguido e odiado. Por que que o inimigo perseguia Jó? É porque Jó era sincero, temente a Deus e se desviava do mal. Então o inimigo, ele perseguia Jó. E Jó sabia que esta perseguição, somente Deus podia guardar ele, podia proteger ele. Então ele sabia que seus filhos faziam banquetes, se reuniam, comiam e bebiam. E aí diz aqui que ele reunia os seus filhos e oferecia holocaustos e sacrifícios, aleluia, segundo o número de cada um. E então ele dizia: pode que algum de meus filhos ou os meus filhos tenham blasfemado de Deus no seu coração. E aí a Bíblia diz que ele fazia isto continuamente. Glória a Jesus. Olha, irmãos, o pai de família, a mãe de família, quando ela é responsável, ele é responsável pela família, então não falta serviço. E você sabia que você que cuida da sua família, você é um trabalhador, é uma trabalhadora, não é preguiçoso, você é forte, você é aquele que luta, que se esforça, mesmo as fraquezas querendo chegar, mas você diz: eu sou forte e vou cuidar do meu filho, vou cuidar da minha filha, vou cuidar do meu esposo, vou cuidar da minha esposa, porque Deus está comigo, aleluia, aleluia. Aquele que é preguiçoso, ele deixa o filho aí abandonado, fazer o que quer, andar pelas ruas, se ajuntar com outros, e aí muitas vezes se envolver com coisas que não convêm, e quando pensa que não, aí vem a bomba, como dizer. Mas você que é crente em Jesus, você que cuida da sua família, você é um forte pai de família, você é uma forte mãe de família. E Jó era aquele homem que, mesmo sendo rico, mesmo sendo o maior do Oriente, mas ele sabia que a riqueza não era tudo para ele, mas a riqueza maior foi a herança que Deus deu para ele, que era os seus filhos, aleluia. Então, amados irmãos, a responsabilidade de um pai, o dever de um pai, cuidar da sua família, isso é muito importante para Deus, porque Deus deu o filho para você cuidar dele. Deus deu os nossos filhos para nós cuidarmos dele. É certo que depois que se tornam adultos, e aí tomam o seu rumo, eles já aprenderam, eles têm o exemplo dos pais, e aí então eles vão praticar aquilo que eles aprenderam, se quiserem praticar. Se não quiserem tomar outro rumo, mas lá na frente ele vai se lembrar do pai, assim como o filho pródigo. Quando faltou tudo o que ele tinha, ele se lembrou da casa do pai. Na casa do meu pai eu tinha tudo, com fartura. Eu tinha na hora que eu queria. E agora eu estou longe do meu pai, aqui sofrendo necessidade. Estou morrendo de fome, mas eu vou voltar ao meu pai e direi a ele: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho.
mas me trata pelo menos como um dos teus trabalhadores. Por que que ele disse assim? É porque ele foi criado com um pai que ele amava, que cuidava dele, e que ele ensinou, tanto na prática como os exemplos. E um dia ele se achou longe do pai sem ter mais amigo, porque quando acabou o dinheiro, também faltou os amigos. Aí ele foi entender que o pai é o amigo melhor. Glória a Jesus. Porque foi quem criou, é quem cuida, é quem ama, e assim por diante. Ele voltou à casa do pai. Então, amados irmãos, os filhos de Jó, eles foram criados e foram ensinados a adorar a Deus, a santificar as suas vidas, a servir ao Senhor. Foram ensinados que Deus foi quem criou os céus e a terra e tudo que neles há. Foram criados, ensinados que a família é obra-prima de Deus e que a família ela deve ser cuidada, e que a família ela é uma família muito importante para Deus. Então, muitas vezes as pessoas, falando de nós como crentes, tem um cargo na igreja, um cargo muito importante, dirigente do círculo de oração, dirigente de congregação, coordenador de mocidade, sempre mais é jovem, né? Mas falando de pai de família e mãe de família. E aí muitas vezes a gente se dedica tanto ao trabalho que recebeu na igreja e esquece dos filhos, esquece da casa. Não, eu tenho que ir para o círculo de oração. Eu vou deixar isso aqui de mão e vou para o círculo de oração, porque Deus vai me abençoar e aí tudo vai dar certo. Mas, amados irmãos, a gente tem que saber conciliar uma coisa com outra. Na sequência da vida cristã, em primeiro lugar é Deus, em segundo a família, e terceiro a igreja. Por que que a família está em segundo lugar e a terceira e a igreja em terceiro lugar? É porque sem família não existiria igreja. A igreja é formada de famílias. E aí os filhos são começados a ensinar em casa. Se começa a ensinar em casa, na igreja eles recebem o reforço do professor da escola dominical, da professora, daquelas que trabalham com criança. Elas ali estão para ajudar, dar mais um reforço, mas o filho, ele tem que aprender em casa. Então assim Jó fazia. Ele sabia que a responsabilidade dele com os filhos era muito importante. E não existia outro para ele se responsabilizar como a sua família, como os seus filhos. Ele cuidava dos seus trabalhadores, mas em compensação, a vida dos filhos era mais importante para ele. E ele, então, deixou um exemplo para todos aqueles que estudam a Bíblia Sagrada. O exemplo de um pai cuidadoso com os filhos. O exemplo de um pai que ensinava e levava os seus filhos à santificação e cuidadoso com a vida espiritual dos filhos. Nós temos que ter cuidado com a vida espiritual de nossos filhos. Ensinar eles ir para a igreja, não é? Ou seja, não ensinar a ir para a igreja com eles, como diz o grande sábio Salomão. Ensinar a criança no caminho que ele deve andar. Ensinar no caminho é diferente de ensinar o caminho. Ensinar no caminho é estar com ele e dizer, olha, por aqui que a gente vai, vamos por aqui, ali tem um buraco, ali tem uma pedra,
não é? No buraco você pode pisar e torcer o pé, como a Conceição torceu o pé. Quando a gente voltava da igreja no domingo, na Filadélfia, pisou e torceu o pé, né? Mas a gente ia normal, né? Com calma e tudo. Foi um acontecimento que teve. Mas o filho, ele deve ser ensinado no caminho. E então, só assim, o filho vai aprender, né, os exemplos do pai. Jesus disse: quem quiser vir após mim, né, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, quem quiser, ele não obriga. É quem quiser ir após ele, renuncie-se a si mesmo, renuncie o seu ego, a sua própria vontade e siga Jesus, seguir pelo caminho. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ele. Mas estreita é a porta, né? E o caminho que leva para a vida, e são poucos. Quer dizer, Jesus disse: eu sou o caminho, é um caminho estreito. Tem que ir por ele. Ele ensina o caminho. Pedro, quando Jesus andou por cima do mar, eles estavam no barco naquela madrugada da quarta vigília da noite, que aí eles gritaram, pensando que fosse um fantasma, e Jesus disse: não tem mais, sou eu. E Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo andando por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, foi ter com Jesus andando por cima das águas. E ele, olhando o vento muito forte, as ondas muito altas, tirou o olhar de Jesus e ia se submergindo, se mergulhando. E ele ainda teve a oportunidade de dizer: Senhor, socorre-me, estou perecendo. E Jesus pegou ele pela mão e disse: levanta, homem de pequena fé, por que duvidaste? E dali para o barco, Jesus foi segurando na mão dele, e eles subiram para o barco. Glória a Jesus. Segurado, Jesus segurado na mão. Então, ensine o seu filho que Jesus quer segurar na mão dele, para que ele possa crescer, caminhar, viver a sua vida, Jesus segurado na mão dele, porque ele não vai ter perigo. Mesmo que tenha perigo, Jesus livra do perigo. Assim Jó ensinou os seus filhos. Mas, amados irmãos, o acontecimento que eu disse, nós não íamos entrar naquele assunto das perdas de Jó. Alguém talvez prega por aí, alguns teólogos, dizendo que Jó sofreu aquela perda todinha foi por causa de pecado. Totalmente diferente. Jó não pecou. Os filhos de Jó eram santificados. Aquilo ali foi uma permissão de Deus. Mas depois Jó recebeu de volta tudo aquilo em dobro. Glória a Jesus. Porque ele era um homem sincero, um homem temente a Deus, um homem de verdade, um homem que se desviava do mal. Então Deus fez com que aquilo acontecesse com a permissão dele, mas na realidade Jó não pecou, e nem os seus filhos. Jó tinha um plano de que a sua família crescesse, mas que todo mundo vivesse uma vida espiritual equilibrada, mas que todo mundo vivesse uma vida santificada. Mas Deus não permitiu. Mas a segunda família, eu creio que Deus permitiu, e ele deu os mesmos ensinamentos, porque até porque ele tinha mais experiência. Então, amados irmãos, o cuidado de um pai, a responsabilidade de um pai,
E a responsabilidade de uma mãe é muito grande, porque algo que Deus entregou nas nossas mãos, vidas que Deus entregou nas nossas mãos, para que nós nos responsabilizássemos por estas vidas, cuidar delas, ensinar a verdade, ensinar o caminho, levar a santificação, é uma responsabilidade muito grande. E eu creio que cada um dos irmãos aqui já são bem inteirados, já são bem ensinados. Então nós estamos só meditando e nos alimentando com estes ensinamentos, para que nós possamos cada dia estar de sob aviso, estar atento, estar acordado, porque o inimigo, ele não dorme. O inimigo, ele procura derrotar a família, mas Deus, ele é maior do que o inimigo, ele é maior do que todas as coisas. Deus é grande, aleluia, e ele ama a família. Então, se você adora a Deus, se nós adoramos ao Senhor, se colocamos Ele no centro da nossa família, nós estamos protegidos, aleluia, glória a Jesus. Olha, as crianças estão aqui na casa de Deus, aprendendo. Muitas vezes a gente olha assim, elas estão aqui, mas você pensa que elas não estão ouvindo? Elas estão ouvindo, estão aprendendo. A Sunamita, minha filha, a Ana Maria sabe que a Sunamita é até a cunhada dela. É a menor, mas é mais velha do que a Silvani. Quando eu era pequenininha, né, congregação Filadélfia, na época tinha um irmão que ele veio de outra igreja, da igreja batista e tudo, e aí passou a se congregar com a gente. Ele se tornou um auxiliar e tal. E uma vez, ele não era auxiliar do culto, mas ele ajudava na igreja, assim por diante, recebeu a oportunidade. Aí, na época do irmão Santana, que era o viúvo ou seja, era o esposo da irmã Martina. Os irmãos aqui eu acho que não conheceram. Ela ali, ela era pequenininha também, não sei se ela lembra. Eu acho que é da idade da Sinamita. Sim, ele recebeu a oportunidade dia de domingo. E aí na pregação dele, ele disse: meus amados irmãos, Jesus é marginal. E aí foi explicar por que Jesus era marginal. Aí ele disse: Jesus é marginal por quê? Porque deixa eu ver se eu me lembro. Ele disse que Jesus é marginal vive a... Eu não estou lembrado mais ou menos, né? Certo que foi ao contrário da realidade. Então, assim, ele disse: Jesus é marginal porque ele vive à margem do nosso coração. À margem do nosso coração. E aí, tudo bem. Quando chegamos em casa, a Silvani, ou a Sinamita, disse: papai, o irmão estava pregando, disse que Jesus é marginal. Aí, irmãos, aí veio, eu tive que resolver o problema e explicar para ela. Eu disse para ela: minha filha, olha, o irmão disse que Jesus é marginal, que vive à margem do nosso coração, mas eu tive que desmanchar a pregação dele, nessa parte aí. Mas, minha filha, olha, Jesus, ele não vive à margem do nosso coração, ele vive dentro do nosso coração. O marginal, ele vive à margem da sociedade, né? A margem significa a beirada, ou seja, tem um rio, aí você vê a água mesmo, e assim, no final da água é a margem do rio, essa parte ali, quer dizer, é a margem do rio, fora do rio. Então, o
o marginal, por isso que o nome é marginal, porque ele vive à margem da sociedade, ele não vive em sociedade. Não é? O irmão disse que Jesus era marginal porque vivia à margem do nosso coração. Mas Jesus não vive à margem do meu coração, não. Ele vive dentro do meu coração, do nosso coração. Aí eu tive que explicar para ela. Jesus, ele não é marginal. Ele não vive à margem do nosso coração. O marginal vive à margem da sociedade. Mas Jesus mora dentro do nosso coração. Ela disse, sim, tá bom. Então, irmãos, tudo isso a gente tem que estar preparado para poder explicar para os filhos a realidade de algo que ele entendeu e que alguém ensinou errado. Né? Então, as crianças, às vezes a mãe diz, não, esse menino não vou levar para a igreja porque ele vai dar trabalho na igreja, não. Aí você vai para a igreja e deixa o filho em casa com quem? Com alguém? Não, leve para a igreja. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. O pastor Luiz vive orando aí para as meninas novas que casaram e têm filho. E a igreja está enchendo de filho aí, acho que no campo todo, né? E aí tem menino na igreja lá que às vezes fica fazendo zoado e tal. Ele só vai dizer, olha, irmão, você tem filho, né? A gente orou para você ter filho, agora você vai cuidar do seu filho. Então, irmãos, é algo precioso que Deus deu para nós, são nossos filhos. Então, vamos cuidar dos nossos filhos, né? E ensiná-los. Estude a Bíblia, aprenda, né? Venha para a igreja com os cultos de ensinamento e vai aprendendo, porque vai chegar dia do menino chegar em casa e dizer, mamãe ou papai, é isso assim, assim, eu ouvi, o professor ensinou, alguém, e como está certo ou está errado? Aí você tem que, né, explicar. Assim era Jó. Jó cuidava dos seus filhos e ensinava, na realidade, como viver uma vida santificada, como viver uma vida na presença de Deus e a sua vida espiritual equilibrada. Portanto, amados irmãos, este mês da família é um mês de reforço para cada família neste campo e fora dele, porque essas mensagens que são enviadas pelo WhatsApp, isso aí vai buscar a gente muito longe. Eu tenho um grupo dos meus primos, que são muita gente espalhada aí no Brasil todo, no Pará, em várias cidades do Pará, em Paraupeba, em Goiás, e assim em vários estados. E é muita gente que está no grupo. Aí todo dia eu mando. E de início logo eu disse para ele, vocês vão ouvir isso aqui e vão procurar praticar. Mas tem muita gente que são crentes na minha família, mas tem muitos que não são, mas estão ouvindo. Eu tenho dos meus irmãos, nós somos 8 irmãos, cada um, todos são pais de família, todos estão nesse grupo. E assim tenho da família lá em casa, o meu filho que mora no Alto do Turu, ele não está no grupo da IADEB, mas eu boto no nosso grupo. E aí, se lá na igreja não tiver, mas ele está ouvindo, né, os ensinamentos. Então, é um mês muito importante para todas as famílias. Que Deus possa continuar nos abençoando maravilhosamente. Que Deus possa nos dar força para que a gente possa prosseguir e cuidar da nossa família e levar mensagem para outras famílias. Dar exemplos, através do nosso exemplo como famílias, servos de Deus, pessoas outras vão ouvir e ver os nossos exemplos e também vão praticar. Vamos pensar que não, estamos chegando aqui dizendo eu quero aceitar Jesus como Salvador. Aí vocês oram por essas pessoas e cuidam delas, né? Pois é. Então, amados irmãos, eu quero agradecer a oportunidade e
a mensagem, né? Sempre a minha mensagem não é uma mensagem eloquente. Eu gosto sempre de conversar com os irmãos, né? E para a gente dialogar sobre o assunto que está se tratando, né? Mas que Deus possa abençoar maravilhosamente. Eu agradeço, né, ao dirigente, meu amigo, né, o diácono Danilo, e aqui na pessoa do coordenador aqui do trabalho de família, vocês, que Deus possa continuar abençoando maravilhosamente cada um. Né? Muito obrigado e Deus lhes abençoe. Glória a Deus. O Levi entregar para o irmão Mondar. Desde casa ele está dizendo que quer entregar a lembrança do pregador. Então, vamos lá. Olha lá, Levi. Olha lá, aqui, ó. Ali, ó. Por lá, por lá. Por lá. Pega. Foto. Segura, Levi, o presente. Segura o presente. Isso. Bem. Glória a Deus. Aleluia. Desde casa tem que... Glória a Deus. Desde casa que dizia que era um presente do pregador, né?